quando a gente fala em variância, desvio padrão e média para dados agrupados, o problema de calcular média e desvio padrão em dados agrupados é porque eu não tenho o valor exato dos dados, eu tenho o valor em intervalos, certo? Então, eu não consigo, por exemplo, se eu tenho intervalo ali, a gente estava vendo 64 a 67, eu não sei se aqueles dados ali são 64,5, 65, 66,5. Eu não sei o valor exato de cada um dos dados. Eu só sei o intervalo em que eles estão contidos. Então, para calcular, para eu ter um parâmetro e achar a média, eu faço uma suposição de que esses dados eles estão bem distribuídos naquele intervalo. Eu não sei se isso é verdade, mas como eu não sei os dados, então eu suponho que eles estejam bem distribuídos. Para efeito de cálculo de desvio padrão e média, a gente toma o ponto médio. Certo? Então, podemos supor, para efeito de cálculo, que todos os dados daquele intervalo são, na verdade, os pontos médios. Vamos fazer um exemplo. Então, as alturas de um grupo de atletas de um clube estão relacionadas na tabela seguinte. Então, eu peguei aqui 6 intervalos, eu tenho um total aqui de 400 atletas, tá? Fiz a distribuição ali em intervalos e peguei ali na segunda coluna da tabela o ponto médio desses intervalos. Então, 1,64, 1,70, o valor médio 1,67, 1,70, 1,76, o valor médio 1,73, e assim por diante. Então, na hora de calcular a média, eu vou supor que eu tenho o quê? Eu vou supor que eu tenho 8 atletas com 1,67, eu tenho 88 atletas com 1,73, 104 atletas com 1,79. Não sei se isso é verdade, mas como eu não tenho informação, eu vou partir desse pressuposto. Tá? Então aqui, ó, aqui tá em histograma, tá? Os dados ali eu coloquei em histograma. E aí a gente tem a continha aqui, tá? Aqui eu já aproveitei e fiz aqui os desvios e os quadrados aqui, tá? Já aproveitei aqui a conta aqui, tá? Os desvios e os quadrados aqui, para depois eu calcular o desvio padrão. Tá? Então aqui eu fiz a média, tá? Observem que eu fiz aqui uma média ponderada. Aqui é 400, tá, gente? Tem que corrigir isso aqui. Tá, isso aqui é 400. Tem que corrigir isso aqui. Tá? Na hora de fazer a conta, eu me encasquetei com 200. É 400 aqui, tá? Então, 400 aqui divide por 1 ponto, vai dar 1,82, tá? No caso, como eu peguei todos os atletas aqui, eu fiz o desvio padrão populacional, tá? Então, aqui eu peguei todos esses dados aqui, ó, esses 4, multipliquei, ó, olha com calma aqui, ó. Peguei o quadrado, multipliquei pelo número, quadrado, multipliquei pelo número, até chegar no último, certo? Aqui eu somei todos, dividi por 400 que eu fiz aqui o desvio padrão populacional, tá? E aí a resposta deu 0,07. Ah, professor, se tivesse feito o amostral, ia dar praticamente a mesma coisa, tá? 400 dividido por 399 dá 1,00 alguma coisa, tirar a raiz quadrada fica 1, quer dizer, não muda nada, tá? Na prática não muda muita coisa. Tá? Eu só me preocupei com o populacional porque, para enfatizar, eu peguei todos os elementos. Tá? E deu a variância de desvio padrão. Moda e mediana. Tá? Quando a gente fala aqui em moda dados agrupados, a gente, na verdade, acha que é a tal da classe modal. Tá? É a classe que tem mais elementos. Tem livros aqui que falam, eu não cheguei a citar aqui, mas 2 cálculos ali de moda, tal da moda de Kizuber e moda de King. Tá? Eu não tenho aqui de cabeça a fórmula, mas esse referencial, se vocês forem procurar no Google, vocês vão achar aqui, tá? Moda de Kizuber e moda de King. Tá?
é a fórmula lá para você achar a medida. O material ele defini como a moda o ponto médio da classe modal, tá? Mas é tudo uma questão, depende do que cada autor define. Eu acho, sinceramente, aqui que não... o mais importante aqui é a gente só entender que a moda, a classe modal é a classe que tem mais elementos, tá? E aí, para a mediana, tem ali uma formulazinha. Essa formulazinha aqui, ela parece meio assustadora, né? Tá? Mas é só para enfatizar. Então, eu tenho aqui, essa fórmula aqui, eu tenho o Linf, limite inferior da classe. Então, eu acho a classe mediana, a classe onde está o elemento mediano. Aquela história do termo do meio, né? É aquele limite inferior, n número de dados. O n anterior acumulado é a soma das frequências anteriores à classe mediana, então é aquele exercício que a gente estava discutindo antes, da frequência acumulada, tá? Esse aqui, frequência, o NCMed, frequência da classe mediana, e H é a amplitude do intervalo, tá? É a amplitude do intervalo. No caso desse exemplo aqui, então a gente vai ter, no caso eu tenho 400 dados, tá? Se a gente for contar, aqui eu tenho precisamente 200 e aqui eu tenho precisamente 200. Então, se eu pegar esse cara aqui como a classe mediana, eu tenho o Linf é 1,82, o Linf 1,82, a amplitude é 0,06, tá? No caso aqui, a frequência da classe mediana aqui, o NCMed aqui, o NC é 136, tá? E que mais que eu tenho lá? O acumulado aqui das classes anteriores aqui, ó, tá? No caso, o acumulado das classes anteriores seria o 200, então N aqui acumulado, então N acumulado anterior seria 200. E deixa eu ver se não faltou nada aqui. Deixa aqui, eu tenho uma. E o N é o número de dados, claro, o N é 400. Tá? Tem que enfatizar isso aqui. N 400. Se a gente for aplicar aquela relação ali, ó, tá? Se a gente for aplicar essa relação aqui, a gente vai, por sorte, vai zerar esse numerador aqui, ó. Então vai ficar 1,82 mais 0, dá o próprio, a mediana vai ser o próprio 1,82. Mas tem uma forma de calcular que, sinceramente, eu acho que é mais fácil. Para achar o valor mediano aqui, ó, eu vou somar aqui, eu tenho 7 dados, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 7 de novo, 8 e 5, tá? Se eu somar todos aqui, vai ficar, deixa eu ver, 20, aqui deu 20, vai ficar, deu 20 a 20, eu queria que não desse o 20 a 20 aqui. Vou pegar um outro exemplo. Troca. Tá, eu acho que esse aqui não vai dar 20 e 20. Já vou entender aqui o que eu estou tentando fazer, tá? Aumenta isso aqui, isso. Aumenta isso aqui, isso. Isso. Isso aqui seria um dos exercícios lá do material, tá? Mas vou aproveitar aqui. Deixa eu fazer. Foi.
Então, vamos lá. Agradecendo a paciência de vocês. Vamos lá. Gente, aqui, ó, seguinte. Todo mundo tá vendo aqui, né? Tá, então aqui, ó, eu tenho, essa aqui é uma pesquisa que envolve a coleta do nível de colesterol bom no total de 17 pessoas aqui, então eu tenho um dado aqui, eu tenho 4, tenho 6, tenho 4, tenho 1 de novo, tenho 1 de novo, tenho 3. Tá? Então, o objetivo aqui é calcular o valor mediano. A gente sim que há uma distribuição uniforme dentro de cada um dos intervalos. No caso, 1, 4, 6, 4, 1 e 13 e 3, se somar, eu tenho um total de 17 dados, certo? Eu tenho um total aqui de 17 dados. Se eu tenho 17 dados, qual é o dado que está no meio? Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Ô, professor, não é 19? 6 com 4, 10, 10 com 4, 14, 19. 14 com 3, Tá. 17, com É 2, isso. 19. Obrigado, desculpe aí. É 19, sim. Então, 19 dados. Era só pra ver se tava ligado, né? Eu sei. Não, é porque não, é que o exemplo anterior aqui vai acontecer uma coisa que eu não queria que acontecesse para explicar, é por isso. Tá? Então, no caso aqui, gente, eu tenho que olhar onde está o 10º dado. Tá? É aquela história do dado do meio. O 10º dado, ele está aqui, ó. Tá? O 10º dado ele vai estar nesse intervalo de 50 a 55. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, para ajudar, tá? Eu vou traçar uma linha, tá? Aqui. E eu quero descobrir quanto que é esse valor aqui, ó. Tá? Eu quero descobrir quanto que é esse valor X aqui. Para calcular a mediana usando o histograma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente, eu vou apagar esses números aqui, tá? A gente vai simplesmente traçar uma linhazinha de tal maneira a dividir o histograma em duas regiões de mesma área, tá? Então a gente vai pegar aqui no caso e vai querer que a área do lado esquerdo seja igual à área do lado direito, tá? Então aqui, ó, a área de cada um dos retângulos aqui, a gente pode fazer a continha. Tá? Isso aqui vai ser a área. A amplitude é 5. Então, observe, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Aqui do lado direito, eu tenho 5 vezes 4, 20 de novo. 5. Tá? E aqui eu tenho 15. Certo? Nesse retângulo que eu dividi aqui, ó, observe, eu vou chamar de x essa medida aqui, ó. Tá? X vai ser essa medida aqui, tá? Esse toquinho aqui, ó, esse toquinho aqui, vou fazer com outra cor. Esse toquinho aqui, ó, eu vou chamar de, no caso, 5 menos x. Para eu igualar as duas áreas, o que, que eu posso fazer? Então, eu posso aqui, ó, colocar 5 mais 20 mais... Agora aqui, esse retângulo, a altura dele é 6, tá? Então, aqui vai ficar 6x. 6x igual. Agora, do lado direito, eu tenho, observe, eu tenho a base, a altura é 6, a base é 5 menos x. Então, 5 menos x vezes o 6, mais o 5, mais o 5 e mais o 15. Quanto que dá o x nessa conta aqui?
Faça aí para minha conta. Quanto dá o X nessa continha? Ah, é 10, tá certo. Que é 2. É 2 aqui, tá. Então, na verdade, eu tenho 18 dados aqui. 18 dados. No caso, seria o... tá certo. É que eu preparei aqui, gente, na cabeça era 3 aqui, tá? Desculpe. Porque aí, no caso, eu tenho que me corrigir aqui, na verdade, a média entre o nono e o décimo, né? Nono e o décimo dados. De qualquer maneira, a classe mediana vai estar aqui. Então, aqui, na verdade, é 10, como o colega bem me ajudou aqui. Não, Calma eu que que me viajei. perdi agora. Não, é porque aqui, Ah, em vez tá. de Não, 15, é tá. 10. Tá, Aqui, em vez de entendi, 15, é entendi, tá. 10. Show. É que eu olhei aqui e não deu. Não deu liga. Mas, de qualquer maneira, nessa conta aí, quanto dá o X? 1,66 na minha conta, vou ter que refazer agora que eu dei uma errada, mas eu acho que dá 1,66. Deixa eu ver aqui. Tá, vou fazendo aí rapidinho, já corrige. É 1,6667. Tá, 5 terços, na verdade. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui. Ó, esse 5 morre com esse 5, né? Então vai ficar 6x mais 20 igual, vai ficar aqui 6 vezes 5, 30, menos 6x, que vai ficar 12x, mais o 10. Então vai ficar aqui 12x. Aqui vai ficar 30 mais 10 dá 40, menos 20 dá 20. Então 12x igual a 20, x vai dar, na verdade vai dar 5 terços, é 1,67 aqui, aproximando. Tá. Bom, gente, o fato desse x aqui dá só isso. Ah, eu esqueci de somar o 20 aqui. Tem um 20 aqui, gente, ó. Tem esse 20 aqui, ó. Tem um 20 aqui, ó. Deixa eu explicar desde o começo aqui Só que muda eu tô, 40 por 12. porque não fazia sentido. Eu vou fazer desde o começo aqui, tá, gente? Deixa eu me esclarecer aqui. Tá, enfim, a ideia é a área do lado esquerdo igual à área do lado direito, tá? Então, isso aí não tem problema. Então, eu vou fazer aqui 20 mais 5 igual. Aí aqui vai ficar 6x. 20 mais 5 mais 6x igual a 5 menos x vezes o 6. Aí tem o 20, o 5 e o 10. Tá? E aí vocês podem fazer a conta aqui, vai ficar, ali vai ficar 20 unidades a mais, né? Vai ficar então 12x igual a, em vez de 20, vai ficar 40, né? Aí sim, x vai ficar 3,33. Tá? Bom, calculado, né, esse 3,33, o que a gente vai ter aqui na nossa conta? Então, esse x em questão aqui, ó, ele vai ser 3,33. Como aqui eu tinha os 50, quanto é 50 mais 3,33? 53,33. Isso. Então, 53,33. Esse vai ser o valor mediano. Dá de entender ali?
Dá de entender? Então essa é a ideia, tá? Em vez de aplicar aquela fórmula, tu pode pegar o histograma, dividir em duas áreas iguais, tá? E aí achar essa medida aqui, x, que faz as duas áreas serem de fato iguais. Tendo feito isso, morreu. Tá? Tendo feito isso aqui, morreu. Certo? Então aqui você, em vez de aplicar aquela fórmula, você pode usar esse métodozinho aqui e chegar no seu valor mediano. Certo? E pegar a ideia aqui? Esse cálculo que a gente fez aqui, ó, lembra que a gente falou, em vez de, que além da mediana, a gente tem as outras medidas, os percentis, lembram dele? A área do 5 menos x não era para estar do lado esquerdo, é que eu botei, eu chamei a medida em verde aqui, ó. A altura é que eu chamei aqui, ó, o x tu pode usar, tá, Matheus? Tu pode usar o x aqui do lado direito. Lado esquerdo, pode fazer isso. Só que aí, no caso, tu vai achar o x igual a 1,67, e aí tu vai subtrair 55 menos 1,60. Isso. O x eu chamei do verde ali, isso. Mas poderia ter feito também, é que o meu desenho aqui ficou um pouquinho pequeno, mas tu pode chamar, eu chamei de x aqui do lado esquerdo e 5 menos x do lado direito, podia ter feito o contrário. Se eu botar o x aqui do lado direito, eu teria que chegar a 1,67 e aí fazer 55 menos 1,67. Como eu chamei x do lado esquerdo, eu cheguei no 3,33, aí eu somo 50 mais o 3,33, chego no valor mediano que eu quero. Beleza? Tá? Gente, essa ideia aqui de dividir o histograma em áreas iguais, a gente vai usar bastante quando falar, por exemplo, em quartil. Se eu quiser, em vez de calcular o valor mediano, calcular o primeiro quartil, que é, no caso, o P25, o 25º percentil, eu posso traçar uma outra linha mais ou menos aqui, ó, de tal maneira que a área do lado esquerdo seja 25% da área total e a área do lado direito seja 75% da área total. Aqui, ó, esse mesmo caminho que eu usei para calcular o valor mediano, eu posso usar para calcular valores quartis. Posso usar para calcular decis. Decis são os percentis 10, 20, 30, 40. Qualquer proporção, vamos dizer assim, dos meus dados, eu consigo calcular fazendo esse esquema da área, né, que eu acho que é mais fácil do que aplicar aquela forma.